Saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje é sexta-feira e como nós tínhamos definido, delimitado na nossa agenda, que este mês de maio todos os cultos nos lares seriam realizados às sextas-feiras por causa das famílias. Infelizmente, por conta do Covid, essa pandemia que tem aí assustando e incomodando a todos, nos impossibilita nesse momento de estarmos reunidos como igreja, juntos fisicamente. E isso nos faz tomar medidas às vezes um pouco mais drásticas, mas para o bem de todos, visando a saúde de todos, visando também o bem-estar de todos, de toda a igreja. E entendemos assim, em concordância com o nosso presbitério, em concordância com a Igreja Nacional, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, de que seria então oportuno neste momento nós encerrarmos as atividades no âmbito presencial. E assim então nós estamos fazendo uma série de gravações, lives. Você que nos acompanha, que nos assiste, tem já percebido que nós não estamos fazendo os cultos na esfera presencial, mas não estamos deixar de fazer a nossa parte. Estamos produzindo material, preparando sempre uma palavra, uma oração, e nesse tempo onde nossa agenda também estava determinada para termos o culto no lar, infelizmente não vai ser possível a realização desses cultos. Então nós estamos começando uma série de lives ou gravações que vai ser transmitido para você no nosso YouTube e também no nosso Facebook, de maneira total, para você atenuar este sentimento de saudade, este sentimento de estar junto, de estar conosco, mas eu louvo a Deus porque tenho recebido muitas mensagens de pessoas que nos assistem, membros da igreja, pessoas também que são de outras igrejas também nos assistem, e até mesmo pessoas que estavam desviados ou desviadas do caminho, e através deste momento que nós estamos passando estão sendo se reencontrando com o Senhor. Isso é muito importante. Independente das circunstâncias, sempre é tempo de nós nos voltarmos para Deus. Amém? Gostaria de compartilhar a palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 11, que diz assim no verso de número 29: quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Essa palavra pode até parecer um pouco dura, não é verdade? Mas nós nos deparamos nos nossos dias com muitas pessoas que acabam causando problemas para suas famílias, seja ela de qual for a natureza. Nós sabemos como é difícil o relacionamento, e principalmente ainda mais em tempo de pandemia, onde não somente a mídia, mas também o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde nos orienta a ficarmos em casa. E isso aumenta ainda mais o tempo de contato com os nossos familiares. E aí nós começamos a aflorar, e observar mais ou com mais detalhes as nossas diferenças. No entanto,
esse texto aqui, ele tem uma particularidade que fala em relação às pessoas que causam problemas. Então, independente da circunstância, aquela pessoa sempre quer arrumar confusão, nunca está satisfeita, nunca está satisfeito, nunca é obediente, ou talvez até mesmo procura assuntos irrelevantes para causar problemas. Sabemos também que há pessoas que são usuários de entorpecentes, acabam se adequando a essa realidade. São pessoas que trazem problemas para a família. Uma mãe nunca gosta de ver seu filho ou sua filha envolvido, ou envolvida em casos de drogas, por exemplo, ou em bebedeiras. Isso não é saudável. Mas quando essas pessoas começam a não somente trazer mal para si mesmo, mas também começam a trazer mal para a sua família, conforme a palavra de Deus, conforme o versículo lido agora há pouco, diz que esses vão herdar o vento, ou não vão herdar nada. Vão morrer sozinhos, não vão ter ninguém por eles. Infelizmente, essa é a constatação da verdade, da nossa realidade. Há pessoas ficando sozinhos ou ficando sozinhas. Mas o texto, ele ainda nos conclui com uma observação que talvez a gente não pode de maneira nenhuma deixar passar batido. Fala que o insensato será servo do sábio. Sabe, o sábio aqui nos remete à figura daquele que obedece com atenção um dos mandamentos deixado por Deus, um dos mandamentos que nos tem uma promessa, que diz: honre o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra. Honre o seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Então, o sábio aqui é a figura daquele ou daquela que honra o pai, honra a mãe, não traz problemas para a família, não procura situações desnecessárias, para os relacionamentos entre os seus familiares. Nós devemos saber com clareza que nós, como povo de Deus, nunca podemos, de qualquer natureza, qualquer tipo de assunto, ser empecilho para alguém, para alguma coisa. Então, aqui cabe para nós uma reflexão: honrar os nossos antepassados. E a pergunta que eu faço hoje é o seguinte: será que a forma como você tem vivido no longo dos seus anos, você honra o seu pai? Você honra a sua mãe? E pode ser que você que nos assiste pode até não ter mais o pai vivo, não é verdade? Então, mas mesmo assim, não devemos deixar de honrar o nosso pai, a nossa mãe. E aí você pode dizer para mim assim: mas o meu pai ou a minha mãe não era bom exemplo. Isso acontece, nós sabemos. Ou então você pode dizer: eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe. Isso também acontece. Mas nós temos o nosso nome a zelar. Então, as suas atitudes são atitudes dignas de um homem digno ou de uma mulher digna na sociedade. Cabe aqui uma reflexão: será que caminhamos de acordo com a palavra de Deus? Ou temos trilhado os nossos caminhos, caminhos de trevas, caminhos que são de desobediência, caminhos esses que levam e despertam a raiva, o ódio? Às vezes, pequenas ações, pequenos gestos acabam afastando famílias. E nós, cristãos, não podemos
de maneira nenhuma nos permitir a essa situação. Sabe, eu sei como é difícil às vezes o relacionamento, mas nós, como povo de Deus, devemos colocar as nossas vidas no altar do Senhor e devemos entender que Ele é o nosso Deus. E devemos entender, assim como eu falei na reunião de oração, que deve ser feita a vontade de Deus e não a nossa vontade, o nosso capricho, o nosso ego. Devemos ser mais tolerantes, mais amáveis, mais afáveis uns para com os outros. Devemos aprender a perdoar e devemos amar, seja qual for a circunstância. Quando você se depara numa situação que você é mais novo, e principalmente para quem tem irmãos vai saber o que eu vou dizer agora, sempre numa indiferença familiar, logo um irmão aponta para o outro dizendo: mãe, pai, foi ele ou foi ela que começou. No entanto, nós não devemos continuar. Na verdade, não busque culpados por uma situação de conflitos. Não queira saber quem errou ou quem acertou. Como cristão que você é, ou como cristã que você é, você deve, primeiramente, perdoar. E, em segundo lugar, você deve se reconciliar. Se reconciliar primeiramente com Deus, porque a palavra fala que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. E se nós não conseguimos perdoar e amar o nosso irmão que nós convivemos diariamente, como nós vamos amar a um Deus que nós não conhecemos pessoalmente, que nós não vemos? Se você vê uma pessoa e não consegue amar, como você vai amar alguém que você não vê? É um princípio bíblico. Então você precisa pedir perdão para Deus e se reconciliar com Ele, para depois, somente então, poder levar uma palavra de arrependimento a uma outra pessoa que você possa ter ferido dentro da sua família. Isso que é mais importante. E de forma alguma julgar outras pessoas, outras famílias, porque às vezes é fácil, do nosso ponto de vista, dar uma opinião em relação ao que as outras pessoas sofrem ou vivem. Como pode aquela pessoa que se diz cristão, né, servo de Deus, ser intrigado com alguém da família? Pois é, não cabe a você julgar. Você não sabe o que se passa. Mas talvez cabe a você orar por essa família ou por essa pessoa, sem querer tomar partidos. Eu defendo ele, eu defendo ela porque ele é mais velho ou ela é mais velha. Não importa. Às vezes nós não sabemos a completude dos fatos para poder tomar um posicionamento. Então, num caso de uma briga familiar, você tem até mesmo, como cristão, né, se colocar em posicionamento de oração. Você já orou por essa família, por exemplo? Pois é. Fácil é julgar, difícil é caminhar. Vamos manter, neste tempo de isolamento social, neste tempo de pandemia, uma reflexão nesse mês de maio sobre as nossas famílias, sobre como estamos cuidando das pessoas que nós amamos. Nós estamos não só demonstrando, mas verdadeiramente amando essas pessoas? Ou as nossas atitudes, elas são atitudes de pessoas que acabam sendo mais para nos afastar ainda mais uns dos outros? O perdão de Deus, ele transcende o nosso egoísmo, mas é necessário que o pecador se arrependa para que haja salvação. Vou terminar a minha fala dizendo que eu sinto muito
de verdade, de não poder estar hoje reunido com você, meu irmão, minha irmã. O culto inclusive seria aqui em casa, né? E por isso nós estamos gravando aqui dentro de casa, porque nós sabemos que as nossas famílias têm sido afetadas diretamente pelo inimigo com várias situações. E não aqui vou enumerar, porque poderia talvez ficar o dia todo aqui falando, mas especificamente hoje, abrace a sua mãe, abrace o seu pai, filha, filho, diga hoje para eles que você os ama. Pai, mãe, abrace seus filhos e diga que você o ama, porque às vezes nós deixamos até mesmo de reverberar e de falar que nós amamos a nossa família, mas sobra tempo para fazer um monte de coisa. Mas o mais importante é falar do amor entre os pais e os filhos, que haja comunhão nos nossos lares, que haja perdão nos nossos lares, que haja o entendimento da paz do Senhor, do Shalom Adonai, que é a completude da paz, a paz em todos os aspectos, e que possamos caminhar, ainda que isolados. Fique em casa, mas procure nesse tempo que você está em casa, você possa refletir à luz da palavra de Deus como tem vivido, conhecer mais as Escrituras Sagradas, leia a palavra de Deus. Sobra tanto tempo para nós fazermos tanta coisa, mas mesmo assim há pessoas que ainda estão relutando em ler a palavra de Deus, mesmo em tempo de pandemia, onde a gente tem que ficar em casa, onde não tem o que fazer. Então nós precisamos ter mais acesso à palavra de Deus, precisamos ter mais anseio pela palavra de Deus, precisamos ter mais um anelo na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Nela há a fonte da água da vida. Isso é possível, nós termos a comunhão uns com os outros e ter o entendimento que essa comunhão é uma comunhão também com Deus, quando nós nos deparamos com os escritos sagrados e não deixamos para depois aquilo que podemos fazer hoje. Então, quero desejar a você, a família, em primeiro lugar, da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, também a você, a sua família, se porventura você não é membro da nossa igreja, a esse momento fazer uma espécie de devoção pessoal, uma forma de se aquietar na presença de Deus, de falar com o nosso Senhor. Se for um momento de pedir perdão, que você peça perdão. Se for um momento de perdoar, você possa perdoar. Que você possa amar, demonstrar esse amor a toda a sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Que Deus possa te dar a paz para você e para toda a sua família. Nós preparamos aqui uns louvores, então daqui a pouco nós vamos cantar, eu juntamente com a Giovana, vamos cantar 2 cânticos. O primeiro é o Conheci um Grande Amigo, e o segundo cântico é Nos Galhos Secos de uma Árvore Qualquer. 2 cânticos muito conhecidos, e nós vamos louvar ao nosso Deus nesse instante. Amém? Ao Senhor, vamos cantar esse momento no nosso lar, a música Conheci um Grande Amigo.
grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci o grande amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, meu melhor amigo. A gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Tenho certeza que nele nós podemos confiar. Um abraço. Próximo cântico nós vamos cantar Nos Galhos Secos de uma Árvore Qualquer. Agradecendo ao nosso Deus, agradecendo por mais um culto no lar, de uma forma simples, né? Nós compartilhamos um pouco deste momento com vocês, na esperança de que quando tudo isso se normalizar, né, nós possamos novamente estar juntos e quem sabe então aí de verdade, né, na esfera física, né, todos nós juntos presencialmente, né, estaremos aí participando do culto do lar. Amém? Mas espero que por hora você possa também ter pertencido, né, a este lar por estes momentos de culto onde a palavra foi compartilhada, né? Gostaria de agradecer a você que nos prestigiou, né, assistindo e participando do culto, que a palavra
de verdade possa, né, ter algum significado na sua vida. Muito importante isso. E para você que não é membro da igreja, né, e gostaria, né, de estar com a gente, fique atento. Todas as programações vão ser transmitidas pela internet e é uma forma de nós podermos proporcionar para você também aí um pouco do que nós temos feito. E em breve estaremos juntos. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra como uma promessa para nós. Amém? E queria convidar você neste momento a fechar os seus olhos, né? Eu vou orar por você, orar com você. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais um culto que nós prestamos a Ti, ainda que neste momento tão difícil, onde nós ficamos tão preocupados, mas queremos que o Senhor coloque a Tua paz em nossos corações, coloque bom ânimo nos nossos corações, coloque em nossas vidas sempre a Tua paz. Ó Pai, mesmo diante das adversidades, que possamos continuar permanecendo firmes nos Teus ensinamentos, permanecer firmes no Teu propósito, Senhor. Venha com cada um de nós neste instante, com a Sua igreja, com aqueles que nos assistem, que nos acompanham. Ó Pai, derrame Sua bênção sobre cada um dos Teus filhos e filhas. De uma forma muito grata, eu agradeço a Ti por esse culto no lar, na minha casa, ainda que numa forma diferente, mas que nós aqui compartilhamos um pouco das nossas particularidades, um pouco do nosso dia a dia com os irmãos e com as irmãs da igreja. Abençoe o meu lar e o lar desses de todos que têm nos acompanhado, Pai. Que a situação da saúde do país possa rapidamente ter um desfecho, ó Pai, positivo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, ó Pai. Que possamos cada vez mais saber que o Senhor é Rei e só dependemos de Ti. Confiamos que isso está nas Suas mãos. Confiamos que em breve tudo isso vai passar. Ó Pai, da mesma forma, nós que temos essa crise na saúde, ainda temos duas crises aqui no Brasil, ó Pai. A crise socioeconômica e a crise política, ó Pai. Dê discernimento para cada área respectiva, para os responsáveis, ó Pai, terem juízo e terem a convicção de que precisam estar juntos, caminhando de igual modo, não pensando apenas unilateralmente em seus anseios, mas que tudo possa ser feito, ó Pai, para o melhor de um povo que está sofrido e talvez até sem esperança. Coloque, através do Seu Santo Espírito, um discernimento no coração dos governantes, ó Pai, do nosso país, cada chefe de Estado, para que a Tua palavra possa continuar a reverberar. Capacita-nos para isso também, para sermos instrumentos Teus para essa tarefa. Em nome de Jesus. Amém. Recebem a bênção e a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou até agora, bem como a todos os servos de Deus, aos cristãos espalhados sobre a face da terra hoje, eternamente. Amém e amém.
abençoe, um ótimo término aí de culto, né? E muito obrigado mais uma vez. E domingo agora, domingo da grande celebração com a Santa Ceia do Senhor, convido você já a colocar os elementos já na sua mesa, deixe os pães partidos, já deixe os recipientes, né, os copinhos com o suco de uva. Vamos participar juntos deste momento tão importante, que sempre foi e sempre será, seguindo as orientações da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né, da Comex, do escritório central, né, da nossa igreja. Nós estamos fazendo a celebração da Santa Ceia de forma remota. Então, eu aqui da igreja, juntamente com um presbítero ou a presbítera, estarei aqui participando deste momento com vocês. Vamos dar todas as orientações, todas as instruções, e no momento oportuno vamos participar do pão e do vinho juntos, assim como será dito no vídeo. Então é importante você já deixar separado na sua mesa os pães e o suco, para que possamos fazer isso de uma maneira bem prática e de uma forma assim coletiva. Sabemos das implicações e das dificuldades que isso acaba gerando, né? Mas isso é para o bem comum, né? Para que todos os irmãos, as irmãs da igreja possam estar aí prevenidos, prevenidas, né? Evitando assim o contato com outras pessoas, e também possamos, né, evitar o risco do contágio desse vírus neste momento. Ainda não temos uma vacina, ainda não temos um protocolo médico, então é importante nós mantermos o isolamento social. Por isso, fique em casa. Se possível, fique em casa. Se você precisa sair para trabalhar, sempre saia de máscara. Ao retornar, lave bastante as mãos com sabão. Se possível, use o álcool em gel. Lave sempre bem os sapatos antes de entrar em casa, se possível até deixe ele na porta, né? Higienize bem as mãos, né? E também sempre assim, quando você vier da rua, você, né, toma um banho, evita sempre esse tipo de contato, né, de fora para dentro da sua casa. Muito importante isso. Eu sei que fazendo um pouquinho nós podemos, né, de alguma forma nos prevenir, né? Mantenha-se em oração, né? Mantenha-se em calma. Saiba que este momento não é um momento fácil, mas nós cremos como Igreja de Jesus que isso vai passar e logo nós estaremos juntos. Deus te abençoe e te guarde. Ide na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.